quero dizer isso para vocês, estou dizendo aqui isso em primeira mão. Donald Trump recebeu no seu telefone este artigo de opinião do Lula no New York Times. Eu não tenho informações sobre o que o presidente americano achou. Não me falaram como ele reagiu, mas eu posso dizer que ele recebeu. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Para isso eu preciso do seu like, preciso que você curta o vídeo para aumentar o nosso engajamento, para a gente chegar ao máximo de pessoas possível. Eu preciso mesmo. Por cada like que você dá, eu sei que é chato, todo programa eu peço isso, e você tem que fazer todas as vezes. Mas a verdade é que você, nas redes sociais, determina o tamanho da relevância de cada canal. E mande o programa, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para sua família, manda para os amigos e manda para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Mas, Paulo, é possível que os Estados Unidos ainda nos ajudem? Eu tenho visto o Lula e o Trump em estado de amor. E eu falo, muitas vezes as pessoas não entendem como funciona Donald Trump. Acredito, eu estava vendo, antes de começar o programa de hoje, o discurso do Trump em Davos. Trump elogiou efusivamente o Xi Jinping, elogiou efusivamente Vladimir Putin, elogiou efusivamente a Delcy Rodrigues, a nova presidente da Venezuela. Trump não tem problema em fazer isso. Também já elogiou várias vezes o Macron e ontem estava sentando a porrada no Macron. Não baseiem as suas expectativas do que está acontecendo nisso. Ah, mas Paulo, e como está essa relação de tirar uma Magnitsky? Olha, eu digo o seguinte, para as câmeras, para fora, parece que está tudo bem. Trump está ocupado, de fato, com pelo menos outras duas brigas gigantescas. A da Venezuela, que nós tratamos extensivamente no programa, e na Groenlândia, que nós trataremos hoje. E não parece estar muito disposto a abrir uma nova frente para brigar com o Brasil agora. Não teria porquê. E segundo a imprensa, a imprensa traduz isso como se fosse uma relação maravilhosa. Eu quero dizer da seguinte forma: nos últimos dias a gente viu a imprensa noticiando que o Trump tinha mandado uma carta convidando o Lula pessoalmente, uma carta pessoal, convidando o Lula para o Conselho da Paz em Gaza. É engraçada, a repercussão é como assim, Lula foi muito prestigiado, e eu tomei um susto quando eu vi essa notícia. Aí liguei para as pessoas do governo americano e falei, pô, mas o que é isso? O que está acontecendo? Eu falei assim, não, o Trump não convidou o Lula, o Trump convidou 60 países, inclusive a Rússia e a China. Não há prestígio nenhum. É um convite que foi feito para basicamente todo mundo. Sim, o Brasil está no rol dos 60 países que Trump... Não é um convite a Lula, não é Lula, você é maravilhoso, a gente vai criar um conselho aqui com 5 países e eu quero você no conselho. Não. E o negócio é que ao fazer isso, Trump também coloca o Lula em uma situação bem ruim. Tanto é que o Lula conversou com o Celso Amorim ontem e até agora não respondeu o Trump porque não sabe o que responder. Porque se ele diz sim, aceito, aí ele vai para o conselho e vai ter que ficar ou antagonizando todos os interesses americanos e, portanto, romper a suposta lua de mel que ele acha que tem com o Trump, ou agradecendo aos Estados Unidos e se degradando junto à sua base eleitoral nesse ano, se submetendo aos Estados Unidos. E, por outro lado, se ele recusa o convite, ele piora e deteriora a relação com o Trump ainda mais. Eu digo que deteriora ainda mais porque, assim, apesar de parecer para vocês que está tudo bem, nós sabemos que a relação não está boa. E vocês também podem saber que a relação não está boa, basta verem que Trump está cutucando, que Lula está cutucando o Trump cada vez mais. Tomara, eu quero mais aquele cutuque, quero mais que ele fuck around para que ele possa find out, quero mais que ele cutuque o máximo possível Trump.
que eu estou falando, aqui que eu estou me referindo, né? Se você não viu, por exemplo, uma das provocações veio do artigo publicado pelo Lula nesse final de semana, no domingo, no The New York Times. O título é Lula, : Este hemisfério pertence a todos nós. Uma crítica direta à fala do Marco Rubio de que o hemisfério ocidental é um hemisfério americano, como nós falaremos no programa hoje. E no artigo, o Lula criticou, por exemplo, a operação americana na Venezuela. Ele disse assim: chefes de Estado ou de governo de qualquer país podem ser responsabilizados por ações que minem a democracia e os direitos fundamentais. Nenhum líder detém o monopólio sobre o sofrimento de seu povo. Contudo, não é legítimo outro Estado arrogue para si o direito de fazer justiça. Ações unilaterais ameaçam a estabilidade ao redor do mundo, perturbam o comércio e os investimentos, aumentam o fluxo de refugiados, enfraquecem ainda mais a capacidade do Estado de enfrentar o crime organizado e de outros desafios transnacionais. É óbvio que isso tudo é uma bosta que o Lula está falando, como tudo que o Lula fala é uma bosta. O que a Venezuela vai fazer é muito mais comércio, o crime organizado já começou a desabar, o fluxo de investimento aumentou e as pessoas pararam de fugir do país. O número de refugiados da Venezuela parou de subir. Aconteceu tudo, foi o oposto do que o Lula está dizendo aqui. Mas é texto de propaganda. Nem vou ler inteiro aqui. Mas basta saber que o Trump recebeu esse artigo, eu quero dizer isso para vocês, estou dizendo aqui isso em primeira mão. Donald Trump recebeu no seu telefone este artigo de opinião do Lula no New York Times. Eu não tenho informações sobre o que o presidente americano achou. Não me falaram como ele reagiu, mas eu posso dizer que ele recebeu. Aliás, acabou não entrando aqui na nossa pauta, a gente esquece às vezes de colocar as coisas, mas o próprio Jason Miller, que vocês sabem que é assessor de política pessoal do próprio presidente Trump, fez um tweet duro a respeito, retuitando e tratando desse artigo. O próprio Jason Miller. Então não há nenhuma aqui surpresa na forma como ele foi recebido. Mas a gente poderia até achar que foi uma coisa pontual, o Lula está só se posicionando para sua base, etc, etc. Mas veja, não foi algo isolado. Isso foi no domingo, logo na sequência, ontem, na terça-feira, Lula também voltou a criticar o Trump em um discurso, dizendo que Trump queria governar pelo Twitter. Vejam só. Vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala da coisa que ele falou. Todo dia. Você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? Como fala merda. Mas eu digo pra vocês, eu prefiro viver num país governado pelo Trump do que viver num país governado pelo Lula. Mas o meu ponto não é esse. Meu ponto aqui é que a relação entre os Estados Unidos e o Brasil não é essa maravilha que as pessoas pensam que é. A relação Lula e Trump não é essa maravilha que as pessoas pensam que é. Vejam, Lula não foi para Davos. Por que Lula não foi para Davos? Trump estava hoje falando em Davos. Por que não Lula? Milei foi, mas Lula não. As tarifas, até agora, não caíram. E eu acho até que vão cair, por uma questão de interesses comerciais americanos, como eu sempre tenho dito. Os vistos dos outros sancionados continuam cancelados. Todas as sanções caíram. Aliás, todas as sanções permanecem em vigor. Caiu apenas a Magnitsky contra o Alexandre. O Barroso continua choramingando pelos cantos. Qual foi a última ação efetiva dos Estados Unidos em relação ao Brasil? Ora, o Brasil entrou numa lista de 75 países que, a partir de hoje, dia 21, não terão mais vistos de imigrantes autorizados, pelo menos de forma temporária. E se você é cliente da Imigrex, não se preocupe, porque se você quiser se tornar cliente agora,
Sua aplicação para um visto de imigrante vai demorar pra caramba. Porque o processo é um processo lento, então ele não te afeta agora. E essa, obviamente, em algum momento, e vai depender da qualidade da nossa democracia, esses vistos serão reabilitados. Se você não é cliente da Imigrex, você pode se tornar agora. Mas isso não era um break de merchan. Só estou explicando que o Brasil proibiu, os Estados Unidos proibiram a emissão de visto para o Brasil e outros 75 países, que são os 75 países mais lixos do mundo. A Argentina, por exemplo, está tudo normal. Essa foi a única ação concreta dos Estados Unidos em relação ao Brasil nos últimos tempos. Então, a situação não está como algumas pessoas, até mesmo da direita, pintam. Eu falo a vocês, nós estivemos em Washington na semana passada, fomos maravilhosamente bem recebidos, reuniões importantes, eu citei aqui para vocês. E as pessoas têm que parar de ter pânico constante a cada novo episódio. Eu ouvi isso deles. Olha, vocês não podem entrar em pânico, estava se referindo à oposição do Brasil, vocês não podem entrar em pânico cada vez que o Trump dá uma piscadela pro Lula ou dá um sorrisinho. A guerra é assim, uma hora você tá por cima, na outra você toma um revés, tá por baixo, mas as ações que vão sendo tomadas acabam tendo efeitos e consequências que a gente não espera. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham um apoio. Entre aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!